Então, irmãos, nós vamos continuar a nossa série. Esse mês, qual é o tema, irmãos? Caminhos. Aê, Gabi. Caminhos, né? E caminhos, quando nós falamos de caminhos, nós estamos falando também de escolhas. Então, quando nós falamos de caminhos, escolhas, eu não sei os irmãos, mas já vem uma figura de dois lugares. Eu tenho que escolher, ou eu vou por aqui, ou eu vou por aqui. Você já, humanamente falando, você já se sentiram aqui? Quem dirige, não é assim? Eu vou por aqui, eu vou por ali. O pastor tem essa mania, qual lugar é mais perto? E ele sempre quer cortar caminho para ir para o lugar mais perto. Então, nós, muitas vezes, fazemos escolhas erradas. E o título da nossa mensagem de hoje é Caminhos de Morte. Então, para nós escolhermos o caminho de vida, nós precisamos entender quais são os caminhos de morte, né? E quando eu estou falando, o que nós vamos falar sobre caminhos de morte, eu não estou falando só de morte física, mas também há muitas mortes na nossa vida. Há ministérios que morreram, né? Há pessoas que estão com a vida espiritual morta, há pessoas que estão com a saúde morta, não está morto o físico, mas a saúde se foi. Há pessoas que estão com a vida financeira morta. Então, quando nós falamos de caminhos de morte, nós não estamos falando apenas de morte física, mas há escolhas na nossa vida, e nós vamos estar vendo, que às vezes pode nos levar também à morte física. E hoje, olha, se preparem, pegue sua Bíblia, nós vamos usar muito a Bíblia aqui hoje. Abra em Deuteronômio, capítulo 30, versículo 19. Se você está na sua casa, também abra a sua Bíblia e nos acompanhe conosco. Deuteronômio, capítulo 30. Oh, Jesus. Versículo 19. Amém? Todos acharam? Então, vamos lá. Versículo 19. Hoje invoco os céus e a terra como testemunhas contra vocês, de que coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção, a maldição e a maldição. Agora escolham, repita comigo, escolham a vida para que vocês e seus filhos vivam. Vamos ler novamente, todos juntos, cada um na sua versão, pode ler. Não faz mal que tem versões diferentes. Vamos ler, fale bem alto. Hoje invoco os céus e a terra como testemunhas contra vocês, de que coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora escolham a vida para que vocês e seus filhos vivam. Então, desde o início, desde a criação, Deus nos deu algo que é muito precioso, mas muitas vezes nós não sabemos usar, que é o livre-arbítrio. É o poder de decidir. É algo que eu acho muito lindo em Deus. Ele não nos força a nada. Ele nos dá escolhas. Ele nos dá a opção de escolher que caminhos nós queremos trilhar. Mas, ao mesmo tempo que Ele dá essas escolhas, que Ele dá essas opções para nós, nós precisamos entender que Ele é um Deus justo. E a palavra de Deus diz, da lei da semeadura, tudo que você semear, você vai colher. Então, quando você escolhe andar por caminhos errados, vão vir o quê? As consequências. Vão vir o fruto das nossas escolhas. Então, quem de nós não quer ter uma vida feliz, uma vida abençoada? Mas, muitas vezes, nós não estamos vivendo essa vida devido às más escolhas. Muitas vezes, nós não temos uma vida feliz, ou uma vida na nossa casa, no nosso casamento, ou uma vida de bênção nas nossas finanças, na nossa saúde, na igreja, porque nós escolhemos andar por caminhos errados, andar por caminhos de morte. Então, a vontade de Deus, jamais Deus vai querer que nós andemos por caminhos de morte. Jamais Ele vai querer que nós não sejamos abençoados em alguma área. A vontade de Deus é que todos nós somos abençoados. Eu imagino a tristeza de Deus
quando Ele nos vê andando por um caminho, escolhendo andar por um caminho que não é da vontade dEle. Porque Ele já sabe, né? Eu fico imaginando Deus, mas nós pais também, quando nós temos os nossos filhos, e você vê o seu filho andando por um caminho errado, na vontade de dar você fica, eu sei onde isso vai dar. E hoje em dia, a maioria dos adolescentes e jovens não querem ouvir os pais, que são mais maduros, mais experientes, e talvez por nós termos errado no passado, você já sabe, eu errei, então não vai por esse caminho. Então, jovens, escutem os seus pais naturais, seus pais espirituais, porque muitas vezes, por nós já termos errado, por termos feito escolhas erradas e sofrermos consequência, nós não queremos que os nossos filhos sofram também. Então, a escolha é nossa, o poder de decisão é nossa. E aqui nesse trecho que nós lemos, Deus fala, escolham, mas pense bem, o texto não diz, mas eu estou dizendo, pense bem, como têm sido as suas escolhas até hoje. Lá em Provérbios, abra sua Bíblia lá em Provérbios, capítulo 14, olha o que a palavra de Deus diz, sobre escolhermos caminhos errados. Provérbios, capítulo 14, versículo 12. Diz assim: há caminho que parece certo ao homem, mas no final conduz à morte. Então, o que Provérbios está dizendo? A palavra de Deus. Há caminho que parece certo ao homem, mas no final conduz à morte. Então, há caminhos na nossa vida que é notório que nós vamos quebrar a cabeça. Vai gerar morte na nossa vida. Mas há caminhos que parece certo. Lembra da palavra que acho que foi a Nívia que deu domingo? Que ela falou de Abraão e Ló. Quando Ló escolheu ir para o lugar, as campinas verdejantes, parecia que aquele caminho era o certo. Porque ali os animais deles iam ter pasto. O lado de Abraão não, era um lugar seco. Então, há caminhos que parecem certo. Então, nós nunca podemos fazer escolhas na nossa vida pela aparência. Sabe aquele... Nossa, me veio algo agora. Sabe aquelas aparências... vou dar acho que é um exemplo bem chucro, mas dá para entender. Aquelas ofertas que você fala, nossa, eu vou comprar, que oferta! Parece que vai ser bom. Aí eu vou confessar algo para vocês que é motivo de risada na minha casa sempre. Eles não estão aqui, a Nívia está ali fora, ela sabe. A Sônia também sabe. Eu entrei num site, lembra quando estava falando que na Americanas, entendam bem, isso é para trazer para a nossa vida nas outras áreas. Na Americanas ia fechar. Alguém viu na internet? Americanas vai fechar. Aí começou a aparecer um monte de oferta. E eu estava precisando, e nunca tive um faqueiro. Sabe aqueles faqueiros completo? Que vem tudo, que vem não sei quantas peças. E aí aparece lá no site da Americanas, que estavam liquidando, porque a loja ia fechar. E o faqueiro estava tipo assim, de R$500, estava por 90, 120. Era assim, era um desconto. Eu falei, meu Deus, é agora. Vou comprar. Eu estou precisando, um faqueiro caríssimo, está esse preço? Fui lá e comprei o faqueiro. E chegou no dia certo. Só que quando chegou, veio um pacotinho desse tamanho assim. Aí eu falei, não é possível que esse seja o faqueiro. Quando eu abri, irmãos, em nome de Jesus, a Sônia é testemunha, meu marido é testemunha, veio. Vocês não vão rir de mim, porque todo mundo já ri em casa. 2 garfos, acho que 3 facas e 2 colheres, enrolada no elástico. Eu falei, não, Senhor, é muita burrice minha comprar 2 garfos, 2 facas e acho que 3 colheres por 100 e poucos reais. Mas eu falei, está na mão. Aí fui procurar, não, eu vou reclamar, eu vou ligar. E essas coisas, né, esses fake news que fala, não adianta você ir atrás, porque você não vai conseguir de volta.
Então, por que Deus me fez lembrar isso agora? Porque às vezes nós vamos por isso. É muito barato. É uma porta de emprego que uau! Não quer dizer que às vezes a aparência é boa e não vai dar, e não é um caminho certo. É por isso que nós precisamos estar na presença de Deus, buscando a direção de Deus. Nós não estamos falando, né, nem a Nívia falou domingo, nem eu estou falando hoje, que o caminho certo é sempre aquele que tem aparência de ruim. Não é isso. Mas há caminhos que aparenta ser bom, mas leva à morte. E há caminhos que aparenta ser bom e vai ser bom, vai levar à vida. Mas eu tenho que ter convicção no meu espírito de que aquele caminho é direção do Senhor. Então, há caminho que ao homem parece direito, mas ao fim dele são os caminhos de morte. Mais para frente, se você está com a Bíblia aberta, Provérbios 16, 25 diz assim. Provérbios 16, 25. Isso é tão importante que tem muitos versículos que Deus fala que há caminho de morte. Eu coloquei apenas 2, mas há inúmeros na palavra de Deus. Diz assim: há caminho que parece reto ao homem, mas no final conduz à morte. Então, só aqui nesses capítulos tão próximos, Deus está falando: há caminho que parece certo, mas nos leva a caminhos de morte. Então, muitas pessoas tomam decisões, tomam rumo na vida, sem se dar conta que pegaram um caminho de morte. Então, muitas vezes, porque a pessoa não ora, porque a pessoa não busca a direção de Deus, às vezes ela toma esses caminhos, sem dar conta que aquilo vai gerar a morte. Eu tenho certeza que todos nós aqui, em algum momento, já fizemos alguma escolha errada. Em algum momento, nós já tomamos alguma decisão errada. E levou à morte. A morte das finanças, né, por não saber usar o dinheiro que Deus coloca nas nossas mãos. Né, a morte de outras coisas, que eu não vou dar spoiler agora, mas eu vou estar falando. Porque nós tomamos decisões erradas, nós não buscamos o Senhor. Nós somos muito apressados em tomar decisões. Eu creio que na nossa vida há momentos que nós temos que ser rápidos. Você não pode, espera, que eu vou lá em casa, eu vou orar, eu vou jejuar uma semana. Há coisas que dá tempo para fazer isso. Mas há coisas que vão ser rápidas. Mas se você estiver constante na presença de Deus, na hora Deus vai falar, não vai por aí. Ou na hora Ele vai falar, vai. Mas para isso você tem que estar em ligação direta com o Senhor. E se der tempo, melhor ainda. Peça um tempo, se é para alguma pessoa ou para alguma decisão. Eu vou orar primeiro, para ver se isso é da vontade de Deus. Por quê? Muitas vezes nós falamos, imagina, isso é de Deus. Olha a porta que Deus abriu. Olha que caminho. E muitas vezes não é da vontade de Deus. Então, nunca esqueças desse versículo. Há caminhos que parece certo, que parece bom, que tem aparência de boa, mas são caminhos que podem te levar à morte. E como eu falei, até a morte física. Quantos adolescentes, quantos jovens, né, hoje estão mortos aí, né, pela polícia, a gente vê na televisão isso direto, levou à morte física. Por quê? Escolheram trilhar caminhos errados. Amém? Então, a nossa vida depende das nossas escolhas. Tudo na nossa vida. Vocês já prestaram atenção que a nossa vida, desde que nós acordamos, todos os dias, nós precisamos fazer escolhas. Eu vou tomar café ou café com leite? Eu vou comer pão ou eu vou comer bolacha? O que eu vou almoçar? Não é assim? É claro que você não tem que ficar orando, né, por tudo, cada coisa que você vai fazer. Mas há coisas importantes, há coisas que vai fazer diferença na sua vida, dependendo da escolha errada que você fizer. E eu coloquei alguns pontos aqui que Deus me direcionou, sobre o que a Bíblia fala desses caminhos de morte. O primeiro é o caminho do comodismo. O caminho do comodismo leva o quê? A morte do crescimento, a morte da prosperidade. A pessoa que é acomodada, ele não quer sair da zona de conforto. E muitas vezes isso impede essa pessoa de prosperar.
essa pessoa de crescer espiritualmente, essa pessoa de responder ao chamado de Deus, porque ela é o quê? Ela é acomodada. E eu coloquei algumas frases aqui, alguns pensamentos de pessoas que estão no caminho do comodismo. Eu creio que não tem ninguém aqui com esses pensamentos, mas eu vou falar. Está ruim, mas está bom. Amanhã eu começo. Um dia, quem sabe? É melhor não mexer nisso, deixa isso para lá. Eu já estou velho demais. Isso é o quê? A pessoa acomodada. A pessoa acomodada até sonha em crescer, mas não sai do lugar, não faz nada, não toma atitude. E como eu estou falando, não é que você tem que tomar atitude rápida, mas você tem que buscar do Senhor. Eu tenho muita dificuldade, eu oro muito ao Senhor, de sair da zona de conforto. Eu oro muito ao Senhor, nós precisamos orar. Se nós temos esse problema, eu vejo pessoas, um exemplo, que muda de casa como muda de roupa. Eu estou morando aqui, daí a pouco, não, eu vou vender aqui, vou comprar ali. Não, eu tenho muita dificuldade nessa área da minha vida. Para mim sair da casa que eu moro e ir para outro lugar, Deus precisa, não vou falar que Ele vai descer e falar, mas tem que ser algo muito claro para mim fazer isso. Mas tem pessoas que são em outras áreas, são acomodadas profissionalmente, não avança, não estuda, não faz curso, não procura crescer na empresa que está, para sair do nível que entrou e se acomoda. O que eu ganho está bom, dá para pagar as contas, não sobra nada, está ruim, mas está bom. Então, nós precisamos sair desse caminho de comodismo, porque aquele que se acomoda, ele deixa de usufruir do melhor de Deus para a sua vida. Muitas vezes Deus tem coisas grandes na nossa vida, mas nós estamos acomodados. Nós não saímos daquela zona de conforto. E é interessante que Deus dá a oportunidade para nós sairmos dessa zona. Mas no nosso comodismo, nós não acolhemos essas oportunidades. Você pode ver pessoas que é bem sucedido financeiramente, pessoas que é muito usada por Deus. Não é porque ela é melhor do que ninguém. Ela saiu da zona de conforto. Então, minha família toda, um exemplo, ninguém chegou a fazer um curso superior. Então, eu também não vou fazer, está todo mundo bem, cada um tem sua casa. Não, eu vou fazer um curso superior, eu quero me aperfeiçoar, eu quero ser alguém na vida, eu quero ter uma casa melhor, um carro melhor. Isso eu estou falando financeiramente. Mas ministerialmente também. Nós vemos pessoas acomodadas dentro das igrejas, aqueles crentes de banco. Sabe aquela pessoa que não cresce? Ela não cresce na vida de oração, ela não cresce no ministério, ela não cresce no conhecimento da palavra, porque ela se acomodou. Ela se acomodou a ser apenas ouvinte, a esperar, que alguém lhe dê comida na boca, que ela venha aos domingos, receba uma palavra e volte para casa e se acomoda na semana. Então, se nós queremos crescer na nossa vida com Deus também, eu não posso ser acomodado. E eu estou falando na vida profissional, na igreja, mas há muitas áreas da nossa vida que nós nos acomodamos. E esse comodismo nosso impede nós de crescermos, impede nós de prosperarmos em todas as áreas da nossa vida. Amém? Creio que não tem ninguém aqui que trilhou por esse caminho. Mas se trilhou, no final nós vamos ter um remédio para isso. Amém? Outro caminho, o caminho da autossuficiência. A autossuficiência nos leva também à morte social. O que é a autossuficiência? É aquela pessoa que acha que ela não precisa de ajuda. Ela pensa que faz tudo sozinha. Eu não preciso de ninguém. Na vida profissional, no ministério, na minha vida com Deus. E alguns pensamentos que eu coloquei também aqui, da pessoas autossuficientes, que aqui eu creio que também não tem ninguém. Então, a pessoa diz assim, eu posso cultuar Deus sozinho na minha casa. Eu não preciso de ninguém, eu me viro sozinho. Só Deus pode me julgar. Quem já ouviu essas frases? Só Deus pode me julgar. Aquela pessoa que não aceita ser confrontada. Não é julgamento, é você querer alinhar os caminhos dela.
E dentro da igreja tem muitas pessoas assim. Eu não preciso de oração de ninguém. É eu e Deus. Essa não é a visão nossa como Kairos. É eu e Deus, e eu e o próximo. Então, todos nós precisamos. Eu preciso de vocês, vocês precisam de mim. Ninguém é autossuficiente. Pessoas autossuficientes acham que têm o controle de tudo. Como eu falei, ela não precisa ser ensinada, ela não precisa ser corrigida. Ela não precisa que ninguém ore por ela. Uma vez, eu lembro que eu não sei se foi aqui ou na igreja que eu estava antes, que alguém falou, eu acho que foi na outra igreja, mas nós estávamos numa posição, acho que nós éramos discipuladores. E às vezes tinha apelo, eu ia na frente. Até aqui como pastor, se tiver um apelo, Deus falou comigo, eu preciso mudar, eu vou vir à frente. Por quê? Eu preciso de Deus. Eu preciso também de oração. E a pessoa autossuficiente acha que ela sabe tudo, acha que ela está alinhada com Deus, que não precisa de ninguém. Todos nós precisamos um dos outros, e tanto é que Paulo deixou claro, Deus, deixou claro através de Paulo, que o que ele fala? Que a igreja é como um corpo. E um corpo, no corpo, cada membro precisa, cada órgão precisa um do outro. Se Deus tivesse nos criado para sermos autossuficientes, Ele não tinha comparado a igreja a um corpo. Então, nós precisamos sim um dos outros. Eu já compartilhei aqui, e sempre eu falo para os irmãos, quando alguém precisa de mim, ou precisa da igreja, e a pessoa fica constrangida, porque ninguém quer precisar de ninguém. É o nosso ego, sabe? Você quer ajudar as pessoas, mas você não quer ser ajudado. E não é porque você é mau, é porque mexe com o ego, você se sente humilhado. E sempre que eu vou ajudar alguém, eu falo, hoje eu estou te ajudando. Eu não sei, amanhã eu vou estar precisando da tua ajuda. Então, é algo, uma troca. Então, ninguém é autossuficiente. E a pessoa autossuficiente também, além de gerar essa morte, do individualismo, gera, como eu falei, leva à morte social. Sabe essa pessoa que quer viver sozinha? Não gosta de ter visita, não gosta de visitar ninguém, não gosta. É eu e Deus. É eu e Deus. A autossuficiência é pecado. Nós dependemos sim um dos outros. Nós precisamos estar em comunhão uns com os outros. Nós precisamos sim ajudar, mas também ser ajudado. Vocês precisam da minha oração, mas eu preciso da oração de vocês também. Eu tenho algum conhecimento da Bíblia, mas sempre vai ter algo que eu preciso aprender com alguém. E você é a mesma coisa. Então, nós não podemos tomar esse caminho de autossuficiência. E lá em Apocalipse, abre aí, Apocalipse 3,17. Olha o que a palavra de Deus diz. Apocalipse 3,17. Diz assim. Espero que eu tenha anotado. Tá. Amém? Esse é fácil de achar, que é o último livro. Diz assim: você diz, estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Então, aqui, Jesus está falando para a igreja de Laodiceia, porque estava vivendo um momento X. Mas Ele está falando para nós também. Às vezes, não é que nós estamos... Ele fala, 17. Estou rico, adquiri riqueza e não preciso de nada. Às vezes, a riqueza não é só material. Às vezes, você acha que tem tudo espiritualmente. Você tem todo o conhecimento da Bíblia, eu não preciso de nada. E o que Jesus fala? E você não sabe que você é pobre, cego e está nu. Então, a palavra de Deus, do começo ao fim, mostra, nós dependemos um dos outros. Nós não somos autossuficientes. Quantas pessoas têm tudo? É rico mesmo, financeiramente falando, uma boa casa, um bom carro, mas ela precisa de alguém. Quantos ricos aí fazendo, caminhando com, psicólogo? Ela tem todo o dinheiro. Ou quantas pessoas bilionárias, doentes, precisam do médico, precisam do enfermeiro,
Então, nós todos precisamos uns dos outros. Então, se você tem tomado esse caminho de autossuficiência, procure retornar, porque esse caminho leva à morte também. Amém? Outro caminho, o caminho do pecado e da desobediência a Deus, leva à morte espiritual. A prática do pecado, o prazer do pecado, é a marca daquele que anda para um caminho de morte. Deus nos chamou para nós trilharmos o caminho da obediência. Quando eu ando em desobediência à palavra de Deus, em desobediência àquilo que Deus fala para mim, eu estou tomando o caminho de morte. Lá em Romanos, vamos para a Bíblia de novo, Romanos 6:23. Romanos 6:23, olha o que diz. 6:23. Aqui é bem claro, né? Pois, se alguém puder pegar água. Ninguém lembra de mim, na quarta-feira ninguém dá água, no domingo ninguém dá água, tudo bem, ó. Tudo bem. Eu já não gosto de água, ninguém me dá água e... Então vamos lá, capítulo 6, versículo 23. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então, nós como cristãos, lavados no sangue de Jesus, nós não podemos tolerar o pecado na nossa vida. Nós não podemos ocultar os pecados na nossa vida. Pelo contrário, nós temos que ter tristeza. Cada vez que nós caímos, nós precisamos nos arrepender, retomar e, diante de Deus, nós precisamos aprender a ouvir aquela voz que Jesus falou para aquela mulher que foi pega em adultério. Vai e não peques mais. Então, cair, todos nós estamos sujeitos em algum momento a cair. Mas eu não posso viver na prática do pecado. Eu tenho que, sempre que eu me arrepender, que eu pedir perdão, lembrar dessa frase. Vai e não peques mais. Então, aquele que vive a prática do pecado, ele está caminhando para um caminho de morte espiritual. Você já viu essa pessoa, a pessoa que às vezes está na igreja, ela ora até, lê a Bíblia, mas ela tem um pecado. E às vezes pecado de estimação. Sabe aquele pecado de estimação? Que a pessoa peca, já acostumou tanto a pecar que ela nem percebe mais que aquilo é pecado. Ela começa a se esfriar espiritualmente. De acordo com as palavras que ela fala, as atitudes que ela toma, como ela trata as pessoas, enfim. A desobediência a Deus, a tudo, por isso que eu preciso conhecer a palavra de Deus. Se eu não conheço a palavra de Deus, como é que eu vou obedecer? Então eu preciso ver o que está na palavra de Deus. E alguns pensamentos também. Hoje Deus me levou a colocar algumas frases que eu falei, nossa, realmente é isso que as pessoas pensam, né, quando está por caminhos. Amém, amor, obrigada. O pensamentos de pessoas que estão no caminho do pecado. Não dá nada não, já viu? Isso aqui não vai dar nada não, e pá, peca. Ninguém está vendo. Outros, isso antigamente era pecado, mas agora não é mais não. Outro que está sendo usado muito hoje em dia, se é por amor, não pode ser pecado. Mas é pecado. Vai dar alguma coisa sim. Tem alguém vendo sim. Antigamente era pecado, agora é pecado também, sim. Se é por amor, não pode ser pecado, é pecado sim. Nós estamos vendo, né? Às vezes eu vejo na internet aquela Andressa Urach, não sei como é o nome, que eu falo, meu Deus, ela está abrindo, vai abrir até, quer ser pastora. Porque o que ela faz é por amor. E todo mundo sabe o que ela faz. Agora, porque é por amor, é pecado? Não é pecado, aliás? O homem que adultera, a mulher que adultera, é por amor. Eu amo minha esposa, mas eu amo minha amante. É por amor. Então, não é pecado? É pecado. Então, nós precisamos entender que esses pensamentos são pensamentos que o diabo coloca para você. Como é que fala? Colocar algo para você mesmo que aquilo não é pecado e continuar na prática. Então, a Bíblia, tudo que a Bíblia fala era pecado para aquele tempo, é pecado para hoje também.
E para mim conhecer o caminho da obediência, eu preciso estar alinhado à palavra. Se eu não leio, como é que eu vou saber aquilo que Deus requer de nós para obedecer? Amém? E o pior, eu estou falando aqui de caminhos de mortes aqui, a respeito do pecado. Mas quando eu ando no caminho do pecado, da desobediência, o pior de tudo é que isso pode me levar à morte eterna. A morte eterna vão ser aqueles que se apegaram ao pecado, que não querem saber de Cristo, de buscar o Senhor. A morte eterna é a separação. Eu acho que é o pior, isso é muito sério. Por quê? A morte eterna é a separação definitiva de Deus. Aqui na terra eu ainda tenho chance. Eu estou no caminho errado, eu estou no caminho do pecado, eu ainda tenho chance de retomar e trilhar por um caminho de obediência. Mas a partir do momento que eu fechar os meus olhos aqui na terra, eu não vou ter mais essa oportunidade. Então isso é muito sério. Se nós andamos em caminho de pecado, e Deus às vezes fala e nós fingimos que não estamos ouvindo. Ou Deus fala e nós não nos arrependemos. E fico continuando cometendo as mesmas coisas. Esse caminho de pecado vai me levar para onde? Para o inferno, para a morte eterna. E eu não vou ter mais chance de retomar o caminho. Lá em Isaías 33, 14, abre aí. Isaías 33, 14, olha o que diz. Oh, Deus, cadê? Eu podia olhar para trás, ler aqui, ou você ler, mas eu gosto que ler a Bíblia, para a gente começar a aprender a manusear a Bíblia, né? Não é não? Eu costumo sempre usar essa aqui, ó, a Bíblia. Esse negócio de celular não é comigo, não. Eu gosto da Bíblia, a Bíblia física. 33, eu estou no 30. 33, 14. Diz assim: em Sião os pecadores... Acho que eu anotei errado. Espera aí, irmãos, 14. É esse aí mesmo. Em Sião os pecadores estão aterrorizados, o tremor se apodera dos ímpios. Quem de nós pode conviver com fogo consumidor? Quem de nós pode conviver com a chama eterna? Então ele está falando assim, aqui, os ímpios, os pecadores. E é interessante que a gente, abrindo um parênteses, quando nós ouvimos na Bíblia falar de ímpios, muitos crentes, o que vem na mente? Os ímpios são aqueles que estão lá fora. Os ímpios são aqueles que estão na igreja. Os ímpios são aqueles que não são batizados. A palavra de Deus é para nós. Então, quando ele fala ímpios, são aqueles que estão na igreja, que conhecem a palavra, mas decidiram andar pelo caminho do pecado. E esses ímpios vai ter o quê? A terrível morte eterna. Amém? Eu vou falar outro, não precisa abrir não. Lá em João 5:29, diz assim: e os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal, quer dizer, andaram em pecado, para a ressurreição da condenação ou morte eterna. Amém? Então, vamos decidir hoje a sair desse caminho de pecado. Amém? Agora outro que eu queria me ater mais, porque eu acho, parece simples, mas é algo que pega muito os crentes, que é o caminho da falta de domínio próprio. Creio que não é o caso de nenhum de nós aqui, né, Edilene? Ninguém. Gálatas 5:22. Gálatas 5:22. Se você não tem costume de usar a Bíblia, vá no índice. Sabe como a gente aprende a manusear a Bíblia? Manuseando. Às vezes, não sei um tal jeito. Quando você começa a ter intimidade com a Bíblia, depois você vai de boa. Então, vamos lá. João nada. Gálatas 5:22. Espera aí, irmãos, que eu estou no lugar errado. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei.
domínio próprio ou autocontrole. É a mesma coisa. O autocontrole, o domínio próprio, aqui nós vemos que ele faz parte, é o último da lista, né? Fala assim, de novo aqui. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. O que é domínio próprio? É você ter a capacidade, geralmente se refere a isso, né? A você controlar, né? A capacidade de você controlar os seus desejos, os seus sentimentos, os seus impulsos e principalmente a sua ira. Alguns homens da Bíblia já pagaram um preço alto porque não tiveram o domínio próprio, porque não tiveram controle. Qual de vocês se lembra de um que teve uma consequência? Moisés. Moisés, o que ele fez? Na hora da ira, também, Adão. Moisés, na hora da ira, o que ele fez? Deus mandou ele falar com a rocha. E o que ele fez? Ele bateu na rocha. Ele tinha uma causa justa para bater? Tinha, né, Igor? Tinha. Ele estava nervoso. É povo que não para de reclamar, que toda hora está reclamando. Da carne ele já reclama, da água ele está reclamando. Tá? Então, quer saber? Quer água? Tó. E eu acho que ele deu ali, tadinho. Olha, eu tenho dó de Moisés, fez tanto, tadinho. Coitado. Então, por causa da ira e da reclamação do povo, a atitude dele privou ele de entrar na terra prometida. Ele andou tanto, fez tanto, se sacrificou tanto. Mas por que Deus fez isso? Para nos ensinar o caminho de morte, de quantas coisas nós perdemos, porque nós tomamos o caminho da falta de controle na hora da nossa ira, na hora dos desejos que vêm sobre nós. Isso é caminho de morte. Quando nós fazemos algo movido pela falta de controle, principalmente a raiva momentânea, quantos de nós, na hora da raiva, caramba, eu devia ter me controlado. Não é assim que a gente faz? Eu devia ter me controlado. Se eu tivesse parado para pensar. Mas as palavras que nós dizemos não voltam mais. Então nós precisamos muito buscar do Senhor o autocontrole. A falta de autocontrole, ela faz com que nós não tenhamos uma vida boa e feliz. Quantos lares não é feliz, porque aqueles que estão ali dentro da casa não têm autocontrole. Xinga, fala palavrão, não perdoa, né, agride, falta de controle. Quantas pessoas perdem o emprego por falta de controle? Não conseguem engolir sapo. Quantas pessoas, eu não admito que meu chefe fale isso comigo. Aí responde para o chefe, faz e perde o emprego. Por quê? Falta de domínio próprio, falta de controle. Eu trabalhei 17 anos numa empresa, eu sempre falei para as minhas filhas. Eu ensinava ela, muitas coisas a gente tem que engolir. Quantas vezes eu ia para o banheiro chorar, eu sentava, baixava a tampa da bacia, sentava no banheiro da empresa e ia chorar. Aí enxugava as lágrimas e voltava lá. Às vezes injustiçada. Mas será que se eu não tivesse tido controle, eu teria trabalhado 17 anos nessa empresa? Não teria. E hoje nós vemos muitas pessoas mudando de emprego em emprego, porque, eu não admito, não vem querer mandar em mim. Porque não tem domínio próprio. E nós falamos do pecado, a falta de domínio próprio também leva ao pecado. Às vezes há desejos sexuais em você, que você não consegue dominar, não tem domínio próprio, e você acaba pecando. Então, nós precisamos entender que autocontrole não tem a ver só com palavras na hora de ira. Autocontrole é você saber que aquilo te faz pecar e você falar, eu não vou pecar, eu não vou fazer. É aquele que está querendo largar o vício e ter autocontrole. Eu não vou fumar mais, eu não vou me drogar mais, eu não vou beber mais.
É fácil nós termos autocontrole? Não. É fácil nós termos domínio próprio? Não. Mas se você quer viver uma vida feliz, se você quer ter um lar de paz, você precisa ter esse fruto do Espírito, que é o autocontrole. Agora eu vou falar algo. Nós precisamos entender que o autocontrole, o caminho do autocontrole é obra, escute bem, do Espírito Santo. Ninguém consegue vencer o caminho de não ter autocontrole por si próprio. Você já viu essa pessoa, quando eu quiser eu paro de beber, quando eu quiser eu paro de fumar, eu vou ali, mas eu não vou pecar, isso é por si. Se eu tenho algo que eu não consigo controlar na minha vida, eu tenho que buscar o Espírito Santo, porque quando você é cheio do Espírito Santo, você vai produzir esse fruto do autocontrole naturalmente. Você não vai se esforçar. Ai, está falando, eu não vou xingar, eu não vou xingar. Eu não vou responder. Eu não vou ceder ao meu vício, eu não vou. Sozinho nós não conseguimos. É por isso que nós falamos tanto aqui. Nós precisamos estar cheios do Espírito Santo. Quanto mais eu oro, quanto mais eu me alimento da palavra, quanto mais eu busco a Deus, mais o Espírito Santo vai ter controle sobre a nossa vida. Mais nós vamos produzir esse fruto naturalmente. O crente que não tem domínio próprio, que não tem controle, ele é alvo fácil para o diabo. E o diabo sabe onde nos pegar. O diabo sabe quais são as nossas fraquezas. Se eu pisar no calo dele, ele vai xingar. Se eu fizer tal coisa, o diabo sabe qual é a nossa fraqueza. E nós também sabemos. Mas o que nós precisamos é apresentar essas fraquezas diante de Deus e falar para Ele: Senhor, me ajuda, porque quando eu vi eu já falei. Quando eu vi eu já fiz. E sozinho você não vai conseguir. E se você começar a orar, e mesmo assim não conseguir ter autocontrole, peça o que nós falamos, não seja autossuficiente. Peça ajuda, peça oração. Quantas pessoas no vício das drogas, da bebida, ela não consegue sozinha, o que ela faz? Ela vai para Deus, ela se converte, mas mesmo assim continua. Então o que ela faz? Ela vai para um lugar de recuperação, uma casa de recuperação. Mas ela está pedindo ajuda para que ela vença, para que ela tenha autocontrole. Tem áreas da nossa vida que nós conseguimos ter, mas tem outras áreas que não. Hoje, quantos casamentos destruídos, porque os cônjuges não têm autocontrole, porque os cônjuges não têm domínio próprio. Eu acho que a nossa casa é o lugar de treinamento do nosso autocontrole. Estou errado? O treinamento nosso de autocontrole é dentro da nossa casa. Por quê? Na nossa cabeça nós pensamos: isso aqui eu não posso falar para as pessoas, mas você eu posso, porque, né? Então para o marido eu posso responder, para a minha esposa eu posso xingar, porque eu estou na minha casa. Então é na sua casa que você vai aprender a ter o domínio próprio. É na nossa casa que nós vamos primeiro produzir o fruto do domínio próprio. Às vezes nós conseguimos ter domínio próprio no trabalho, mas não conseguimos na nossa casa. E por isso que muitas vezes, filhos que não falam com o pai, irmão que não fala com o irmão, né? Marido que não fala com a esposa. Por quê? Alguém ali não teve domínio próprio. Mas na minha casa ninguém tem. Então seja você a diferença. Se na tua casa, o convívio na sua casa, ninguém tem domínio próprio, todo mundo fala o que quer, como quer, seja você a diferença. E Deus vai começar a agir naqueles que estão ao seu redor. Então, o domínio próprio é tão importante que Deus colocou como parte do fruto do Espírito. E quando nós nos tornamos uma nova criatura, nós somos dominados, precisamos ser dominados pelo Espírito. E se nós somos dominados pelo Espírito, nós temos total condição de dominar aos nossos desejos, de dominar a nossa ira. Eu aprendi,
Vou falar de novo, né? A gente tem que honrar enquanto a pessoa é viva, né? Porque depois que morre, você vai chorar e falar. A pessoa era assim, eu gosto de honrar a pessoa viva. E eu sempre honro, né, a vida do nosso pastor. Porque eu aprendi com a palavra e com ele a ter domínio próprio. E logo que nós nos casamos, eu acho que eu já compartilhei aqui, eu tinha muita dificuldade. Porque quando eu via, eu já estava discutindo, ainda não era convertida, enfim. E quando eu queria discutir, o que ele fazia? Ele saía de perto. Aquilo me deixava mais irada ainda, porque eu queria brigar, eu queria xingar, eu queria discutir. E ele saía. O que ele me ensinou? E depois ele vinha conversar, porque a minha ira já tinha passado, o meu nervosismo já tinha passado. E ele falava, sabe por que eu saí de perto? Porque se você daquele jeito, a gente ia brigar. Eu ia ficar nervoso, você e ele saía. E eu comecei a aprender isso com ele. E por isso nossa casa tem paz, porque agora eu também estou procurando colocar em prática. Então, se você quer um lar feliz, se você quer ter um ambiente de trabalho feliz, peça para o Senhor, Senhor, eu quero produzir esse fruto do domínio próprio. Põe guarda na minha boca. Porque vocês já prestaram atenção, quando a pessoa que não tem domínio próprio, ela fala o que é certo, da forma errada, na hora errada. Por isso nós precisamos buscar a sabedoria de Deus, para que eu possa falar o que é certo, na hora certa e da forma certa. Então, como eu falei, não é o caso de ninguém aqui. Amém? Não, eu vi nenhum amém, irmãos. E outro caminho, nós já estamos caminhando para o final. Outro caminho que leva à morte é o caminho de nós não cuidarmos do nosso corpo. Abra aí Efésios 5, 29. Efésios 5, 29. Olha o que diz. Amém? Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo. Antes, o alimenta e dele cuida. Repita, e dele cuida. Vocês não cuidam do corpo, né? Porque ninguém... Bem alto. E dele cuida. Então, o Deus está falando, quem ama o seu corpo, né? Ninguém jamais odiou o seu corpo, seu próprio corpo. Antes, o alimenta e dele cuida. Como também Cristo faz com a igreja. Irmão, você pode falar, mas que importância tem falar de cuidar do corpo? Olha a comparação que o Senhor está fazendo. Aqui Ele está falando para os maridos, mas serve para todos nós. Nós precisamos, Ele compara como Cristo. Que cuidar do nosso corpo é como Cristo cuida do corpo dele, que é a igreja. Então nós precisamos, não é só alimentar todo mundo alimenta. Às vezes de forma errada, mas alimenta. Mas e o cuidado com o corpo? Eu coloquei algumas coisas aqui que muitas vezes mostra que nós não estamos cuidando do nosso corpo. Consumo excessivo de alimentos ou bebidas. Trabalhar mais do que as forças permitem. Isso é para nós, né, pastor? Cuidar da alimentação. Porque eu falei, todo mundo come. Mas nós, nessa geração, estamos nos tornando pessoas que nós comemos de forma errada. Ir regularmente ao médico. Ouvindo homens. Ir regularmente ao médico. Porque eu estou para ver como os homens têm dificuldade de ir regularmente ao médico. É por isso que nós não temos o ministério de viúvos. Nós temos o ministério de viúvas. Por quê? Morre mais homens do que mulher. As mulheres matam.
Nós precisamos cuidar do nosso corpo e regularmente do médico, fazer exames preventivos, irmãos. Não quer dizer que se nós fizermos isso, não vai morrer de alguma doença. Mas, se Deus deixou os médicos, é porque nós precisamos prevenir. Há exames regulares. As irmãs, irmãs também, pelo amor de Deus, eu vejo irmãs que têm 50, 60, 70, 80 anos, e nunca foi no ginecologista fazer os exames periódicos. Pelo amor de Deus, irmãs. Nós precisamos cuidar, ir regularmente ao médico. Nosso corpo é templo do Espírito Santo. E Deus está falando, nós precisamos cuidar dele. Até para fazer a obra de Deus, Deus tem falado muito isso comigo. Até para fazer a obra de Deus, nós precisamos entender que o nosso corpo tem que estar sadio. Emagrecer, para não precisar sentar aqui por causa da coluna, que está doendo. É para mim que eu estou pregando. Nós precisamos cuidar da nossa saúde. Praticar atividades físicas. Dormir bem. Tomar sol. Esse também é para mim. Beber água. Nós precisamos cuidar do nosso corpo, irmãos. Lá em 1 Coríntios 3,16 diz: vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito Santo de Deus habita em você? Lá em terceira carta de João, capítulo 1, versículo 2, diz assim: amado, oro para que você tenha saúde e tudo lhe corra bem, assim como vai bem a sua alma. Da forma que muitas pessoas cuidam bem do espírito, mas não cuidam do corpo. E ao contrário, tem gente que cuida muito do corpo e não cuida do espírito. Tem gente que não cuida de nada, nem do espírito, nem do corpo. Nós precisamos conciliar, porque também se eu cuidar do meu corpo e eu não cuidar do meu espírito, também eu vou estar caminhando para um caminho de morte. Quantas pessoas, hoje em dia eu estou para ver, as mulheres e homens também hoje, é botox, é não sei o quê, e enxerta isso, enxerta aquilo, tira isso, põe aquilo, mas não tem Jesus. Aí acabam, quanto suicídio nós vemos de pessoas lindíssimas. Mas há também aqueles que tá com o corpo todo estrupiado e cheios do Espírito Santo. Mas eu acho que quando nós estamos muito cheios, automático você cuidar do seu corpo. Então, irmãos, amanhã já vai procurar uma academia. Em nome de Jesus. Tire 15 minutos para tomar sol. Durma mais cedo. Já marca amanhã os exames, os homens aí, neurologista, marca o exame. Vamos cuidar do nosso corpo. Esses dias eu tenho, e é um exemplo, o Williams. Às vezes nós vamos comer alguma coisa gostosa, não, né, Williams? Ele não está fazendo um regime, eu acho, né, um regime assim, uma dieta, não, mas ele está procurando controlar a alimentação dele. Está se sentindo melhor, Williams? Bem melhor. Então, nós precisamos entender que quando nós nos cuidamos do nosso corpo, se Deus está falando que nós precisamos cuidar, quando nós não cuidamos, nós estamos pecando. Então, Ivanilde, beba mais água, emagreça. Apesar, irmãos, que, olha, eu vou abrir um parênteses aqui. Às vezes, nós somos muito fáceis em julgar pessoas que são obesas ou estão caminhando para a obesidade. Muitas pessoas é porque comem demais. Mas outras pessoas, ou é por ansiedade, então precisa cuidar também. Outras pessoas estão gordas por causa de problemas hormonais. Então não julgue. Nossa, essa pessoa deve comer pratos e pratos, olha como é gorda. Não julgue. Ou a pessoa que é muito magra também precisa se cuidar. Para ver se aquilo é normal ou tem algum problema de tireoide, sei lá, de algum medicamento que está tomando. Então, parece algo, uma palavra, mas, meu Deus, pregar sobre isso, sim. As coisas básicas da nossa vida, se Deus deixou na palavra, é porque nós temos que colocar em prática. E cuidar da saúde do nosso corpo é honrar o corpo que Deus nos deu. Quando você cuida do seu corpo, você está honrando algo
muito importante que Deus lhe deu. E para caminhar para o fim ainda, Tiago 1:22. Uma palavra que nós já ouvimos aqui muitas vezes, que diz assim, Tiago 1:22. Todos acharam? Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmo. Por que eu quis tá encerrando, caminhando para o encerramento com esse versículo? Porque vocês ouviram tantas coisas hoje. Não seja apenas ouvinte. Seja praticante para que você não ande nesse caminho de morte. Que nós possamos escolher andar pelo caminho, não é só hoje, não é só essa palavra. Tudo que você ouvir, quando você vê alguém nesse púlpito pregando, ou na sua casa, quando você lê a Bíblia, não seja apenas ouvinte, mas seja praticante. E a vontade de Deus para que nós sejamos praticantes, ela não é imposta. Ela nos dá, como eu falei no início, o livre-arbítrio. Você vai escolher. Se você quer andar num caminho de morte, ou se você quer andar num caminho de vida. Ah, pastor, eu estou aqui com a minha cabeça, porque tudo que a pastora falou, eu já estou mais do que morto, só estou aos ossos, porque todos esses caminhos de morte é o que eu estou caminhando. Se você até hoje andou por esses caminhos, os nossos erros, os caminhos errados, não deve ser, e nem eu estou aqui para culpar você e nem você se culpar. Esses caminhos nós temos que aproveitar para quê? Como experiências para retomar e voltar e tomar o caminho certo. Sabe quando você, o Wazer, que chama, você está indo por aquele caminho e ou ele dá errado, ou você acha que sabe o lugar, e aí dá numa rua sem saída, pastor? Eu sei onde eu vou, e daí era uma rua sem saída, não era esse caminho, eu achei que sabia, e eu estou no caminho errado. O que você faz? Você fica parado lá? Não, você volta. Então, se alguma desses caminhos que Deus falou conosco hoje, e você fala, isso é para mim. Nós temos que decidir hoje a retomar e tomar o caminho de vida. Aproveitar as experiências que você teve, as consequências de morte que você teve porque tomou decisões erradas, porque escolheu caminhos errados. É aprender com essas experiências